em diante. Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas por cuja causa lançastes maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e um terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei, e o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Santíssimo, nós estamos diante da Tua santa lei e nós rogamos a Ti, ó Senhor, porque precisamos de Ti nesta manhã, para que o Senhor fale conosco na exposição desse texto. Tantas vezes, Senhor Deus, chegamos a esse lugar perdidos, sem saber o que fazer. Ou ainda, Senhor Deus, nos sentindo muito fortes e saímos daqui, Senhor Deus, humilhados pela Tua palavra. Seja qual for, Senhor Deus, o Teu propósito conosco esta manhã, cumpre-o. Mas para isso, Senhor Deus, usa o pregador da palavra. Usa, Senhor Deus, com intrepidez, com sabedoria. Enche-o do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que as palavras que saiam da sua boca sejam Tuas palavras e que o coração dos Teus filhos esteja pronto a Te ouvir. Ó Senhor bendito, faz grandes coisas no nosso meio esta manhã, pela revelação do santo evangelho do Teu Filho. É assim que nós pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. Uma das grandes características do povo brasileiro, evidentemente nós nos incluímos nisso, é que nós somos muito apegados ao dinheiro. O brasileiro é definitivamente um dos povos mais dinheiristas do mundo. Você, para fazer um teste rápido, basta lembrar de como nós percebemos quando a pessoa vai bem ou mal. A gente diz, fulano está muito bem. A gente quer dizer, ele prosperou financeiramente. Então, o bem e o mal, o bom ou o ruim, passam a ser evidenciados, passam a ser julgados a partir de um único critério: se a pessoa financeiramente está bem ou não está bem. Este critério é um critério para uma área da vida, não é o critério da vida. Mas nós temos por costume no nosso meio definir as pessoas se estão indo bem ou mal pela situação econômica em que elas vivem. E isso também é transportado para o país. Ano retrasado, quando nós tivemos as últimas eleições majoritárias para o governo federal, nós percebemos como a igreja ela se engajou naquela obra, como as pessoas estavam realmente
preocupadas com o que estava acontecendo. Mas isso já aconteceu em outras vezes. E este mesmo governo que agora está à nossa testa, sobre nós, esse governo também já governou em outras ocasiões. E lá atrás, eu me lembro muito bem, ali no início dos anos 2000, quando este governo conseguiu, né, fazer com que o Brasil crescesse, por diversos motivos, mas o fato é que o Brasil cresceu bastante, muita gente ganhou dinheiro. Muitas pessoas que criticaram o governo nas últimas eleições, lá atrás, acharam muito bom o que fez o PT, porque estavam com dinheiro no bolso, porque as coisas estavam indo bem do ponto de vista financeiro. E naquela mesma época, morriam cerca de 50 mil pessoas por ano no Brasil. Você tinha aí um número de mortes violentas na casa de 50 mil pessoas, mas ninguém se lembrava disso. O pessoal só estava preocupado porque estava dando dinheiro. Então, o Brasil estava sendo avaliado a partir da sua economia como único critério. Não importa se 50 mil compatriotas morrem por conta da violência, que também foi causada no mesmo governo. O que importa é que, economicamente, nós estamos muito bem. Então, estas coisas evidenciam que há um problema, uma doença muito séria no nosso meio, que a gente pensa demais no dinheiro como único critério para a definição de como estamos na vida. Isso talvez seja relacionado a justamente não termos dinheiro, sermos um país pobre, e assim pensamos mais em dinheiro, e cada vez que se pensa mais em dinheiro, não se tem dinheiro. Quanto mais você acha que dinheiro é a única coisa da tua vida, é o único bem da tua vida, menos você tem. As pessoas mais bem-sucedidas, elas sempre relatam isso. Quando eu cresci, foi justamente no momento em que eu parei de ficar olhando só para o dinheiro e foquei naquilo que eu fazia. Em fazer bem feito, em fazer todo dia do jeito que é para ser feito. E aí, sem que eu percebesse, as coisas começaram a fluir. Dinheiro é importante, dinheiro é necessário, mas dinheiro, obviamente, não é tudo. O contrário disso, irmãos, o contrário da avareza, do dinheirismo, né, a parte boa, né, o exato inverso, não é ser pobre. Porque este é outro problema do nosso meio. Quando você começa a atacar a avareza, a saída que as pessoas acham é a pobreza. A pobreza não é aquilo que é antagônico à avareza, não é. Até porque vocês devem conhecer, devem saber de situações assim, que muitas pessoas pobres são extremamente avarentas. Então, o remédio da avareza não é pobreza. O remédio da avareza é contentamento. Se você está contente com o que Deus te deu, não importa se você é pobre ou se você é rico, você vive colocando os recursos no lugar que eles têm. Eles são importantes, eles são necessários, eu preciso deles porque é um meio para que eu possa alcançar outras coisas. Mas não é nem o meio mais efetivo. O dinheiro não tem poder em si mesmo, mas o dinheiro é um meio para se adquirir poder, mas nem é o mais efetivo. Se você estiver numa esquina da nossa cidade, né, a cena mais impactante e aterrorizante para que alguém que está numa rua de Campina Grande é ver uma moto se aproximando com dois homens. Pode não ser nada, mas você já fica morto de medo. Se aqueles dois homens se chegam até você e eles têm uma arma, se for só um com uma arma e você com duas pessoas na calçada, e você é rico, o poder do teu dinheiro não serve de nada ali. Absolutamente nada. Pode ser a pessoa mais rica de Campina Grande. Numa esquina com um homem armado, ele não é absolutamente nada. Porque o poder de uma arma na mão de um trombadinha é maior do que o do homem mais rico de Campina Grande. Para você ver como o dinheiro não tem esse poder todo. O poder da palavra é muito superior ao poder do dinheiro. O poder dos intelectuais, dos formadores de opinião, é superior ao poder daquele que tem dinheiro. Numa roda, um tem dinheiro, o outro tem uma arma e o outro tem
a persuasão. É capaz do sujeito com a persuasão fazer com que os outros dois mudem a cabeça, deem dinheiro e entreguem a arma. O poder da palavra é muito, muito forte. É um meio muito eficaz de mudar as coisas. O poder da arma, né, de poder matar, também é um meio eficaz. Mas o dinheiro nem é tanto assim. Nós precisamos fazer com que os recursos materiais voltem a ter o lugar que lhes é devido. O lugar que lhes é devido não é de importância nenhuma. Isso é uma distorção, né, daquilo que diz respeito ao meu relacionamento com o dinheiro. Mas também não pode ter o lugar de Deus. Então, se a avareza é um mal que toca em todos os seres humanos caídos, ele tem um papel ainda mais preponderante dentro da nossa sociedade. Porque, de um lado, alguns vivem para pensar em dinheiro, e o dinheiro é o único objetivo da vida deles, e do outro lado, não estão aqueles que vivem de maneira equilibrada, não. São os que são derrotados, que nunca conseguiram dinheiro e invejam os que têm. E nós não podemos estar nem de um lado nem do outro. Nem ser dinheiristas do ponto de vista de que tudo é dinheiro, nem também ser avarento de outra forma, a ponto de invejar o outro, de amaldiçoar o outro, de achar que porque o outro tem, necessariamente ele roubou. E nem sempre é assim. Nosso relacionamento com dinheiro só vai ser equilibrado quando o nosso relacionamento com Deus for um relacionamento equilibrado. Quando eu estiver satisfeito com o que Deus faz por mim e a porção que Ele me deu dos meus recursos. Se não, seja você brasileiro ou israelita, você vai cair em muitos percalços. O texto de Juízes 17 nos apresenta uma história com várias nuances, mas que tem uma única doutrina sendo trabalhada, a doutrina do contentamento. E o seu vício correspondente, que é a avareza. O desejo de ter o que não se tem a todo custo. E é por isso que ele começa falando de um determinado homem chamado Mica. Observe na sua Bíblia, verso 1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançastes maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo. Eu tomei. Então havia uma família em Israel, onde uma mulher, uma senhora provavelmente, eu digo senhora porque este homem já não é mais um jovem, ele já é um homem que tem filhos velhos, mais velhos, adultos, a ponto de um deles ser consagrado como sacerdote, portanto já era um homem feito. Tinha uma mãe que ao longo da vida deve ter trabalhado muito, se esforçado muito, economizado muito para ter um determinado valor guardado. E esse filho adulto, que já deveria viver sua própria vida de maneira independente, sabia onde o dinheiro estava, tinha conhecimento do valor e foi lá e tomou o dinheiro da sua mãe. Ela fica desesperada. Os irmãos vão perceber que o desespero dela é um desespero desequilibrado a respeito da perda das finanças. Como é que a gente pode perceber isso? Ela amaldiçoa qualquer um que tenha tomado o seu dinheiro. Preste atenção nisso. Eu perdi dinheiro. Quem tomou de mim está amaldiçoado. Pode ser meu filho, pode ser meu marido, pode ser meu pai, pode ser meu amigo, eu não quero saber. Eu amaldiçoo. Daí você já começa a entender como é que era o coração da mãe de Mica. Como é que essa família se relacionava com o dinheiro. Porque quando eu perco dinheiro, é lógico que é ruim. Ninguém gosta de perder dinheiro.
Mas se a minha relação é uma relação equilibrada com o dinheiro, eu sei que um momento ou outro eu posso perder. Mas eu não vou me desesperar. Eu não vou enlouquecer porque eu perdi uma quantia de dinheiro. Eu sei que é ruim, não é bom perder dinheiro, mas eu não vou amaldiçoar quem passa na minha frente. Quantas famílias, irmãos, estão destruídas agora, porque no momento em que eles foram, por exemplo, dividir uma herança, alguém tomou um pouco a mais do que o outro. Alguém levou o que era seu. E você, até mesmo se desfazendo das afeições naturais de familiar, você amaldiçoa o outro. O amaldiçoar é algo que está dentro do escopo bíblico. Mas precisa ter um motivo justo. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com a nossa relação com o dinheiro, para que na perda iminente de um valor, nós não saímos aí amaldiçoando e brigando com todo mundo. Mas a mãe de Mica fez assim. Por outro lado, por ser uma casa pautada na avareza, esse homem feito, que já deveria ter os seus próprios recursos, foi lá e tomou o dinheiro da mãe, roubou a própria mãe. Porque assim uma casa que só fala em dinheiro, que só pensa em dinheiro, vive. Os nossos conceitos serão os conceitos dos nossos filhos. Se os nossos filhos percebem que nós fazemos qualquer coisa por dinheiro, que nós mentimos, que nós roubamos, que nós enganamos, que nós deixamos nossa família largada para ganhar dinheiro e não temos tempo para os nossos filhos e para a nossa esposa, eles vão perceber isso e vão crescer assim. As famílias equilibradas ensinam um outro conceito aos seus filhos. Não é meu, então eu não quero. Eu tenho certeza que muitos de vocês passaram por isso também, e eu me lembro, é uma recordação muito forte da minha infância, que eu não podia pegar nada emprestado do coleguinha da escola. Absolutamente nada. Se eu chegasse em casa com alguma coisa emprestada, no outro dia eu tinha que ir lá e devolver. Porque a ordem da minha casa era: não se pega nada de ninguém. Você vai poder quebrar, você vai pode dar um prejuízo, então não queira o que não é seu. Com o que é que você vai brincar? Você vai brincar com o que eu lhe dei. Você vai ter momentos de brincadeira com o que o seu pai e sua mãe podem lhe dar, com mais nada. Então esses conceitos eles vão sendo criados na nossa mente, e ainda na idade adulta nós nos lembramos. E assim também é verdadeiro quando o contrário acontece. Quando você vê que o seu pai e sua mãe mentem por conta de dinheiro, que eles enganam, que eles roubam, que eles traem, o teu filho está vendo. E lá na frente vai crescer dessa mesma forma. É o que acontece aqui na casa de Mica. Uma mãe avarenta levou o filho a roubar o dinheiro da sua própria mãe. Mas ele se arrepende, observe, verso 2 ainda. Ele diz: eu tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Quando ela viu que foi o filho dela arrependido, imediatamente ela muda a oração. Antes ela amaldiçoou, mas quando ela percebeu que o filho estava arrependido, ela abençoou o filho. Melhor que nós não pequemos. Mas a segunda coisa melhor da vida, depois de não pecar, é se arrepender do pecado. A melhor coisa é não pecar. Mas se você pecar, se arrependa do seu pecado. O outro lado que foi ludibriado, foi enganado, que sofreu perda, lembrou, ainda havia uma fagulha de esperança para aquela família. Porque a mãe disse: mais vale meu filho do que meu dinheiro. O meu filho que pegou,
se arrependeu. Mais vale o meu filho do que o meu dinheiro. Bendito seja o meu filho. Os filhos devem ter muito cuidado com as orações dos seus pais. Filhos, prestem atenção nisso. Quando um pai ora te abençoando, agradeça a Deus. Porque se os teus pais orarem te amaldiçoando, isso tem um peso diante de Deus. Aquele bom costume que nós temos aqui no Nordeste brasileiro ainda, de antes de dormir, sei lá, e fala com seu pai, com sua mãe, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, e teu pai te diz, Deus te abençoe. Aquilo ali é a certeza que o filho pode dormir em paz. O meu pai me abençoou antes de dormir. Agora você imagine se antes de dormir o seu pai disser, você está amaldiçoado. Você não dorme. As orações dos nossos pais são muito importantes. O que os nossos pais dizem a nosso respeito como filhos vale muito mais do que o que um amigo da rua diz, um amigo da escola diz. Porque pelo poder que lhes foi conferido por Deus, eles têm o poder de abençoar e de amaldiçoar. São os nossos pais que abençoam um casamento. São os nossos pais que amaldiçoam também um casamento, quando eles dizem, não deve se casar, não tem minha bênção. Não se case. A não ser que a maldição não faça sentido bíblico. Ou seja, que o teu pai ou a tua mãe estão te amaldiçoando por algo que não faz sentido. Mas se fizer sentido bíblico, não entre em desavença com teu pai. Não entre em contenda com tua mãe. Porque Deus ouve as orações dos nossos pais. Então ele vai, verso 3, e restitui as 1.100 moedas. Interessante que essa quantia ela passa a ser bem conhecida ao longo do texto de Juízes, porque foi a exata quantia que os homens deram a Dalila para que ela se vendesse. Era uma quantia alta. E ele recebeu e ele devolveu. Porque este é o formato bíblico da restituição pelo furto. Você roubou, você paga. Muito provavelmente aqui a mãe, inclusive, ela isentou o filho de pagar o valor a mais que a lei dizia. Porque se você voltar lá para o livro de Êxodo, lá no livro da lei, né, no livro da aliança, a partir do capítulo 21 de Êxodo, você vai perceber que quando alguém furtava um valor do outro, ele deveria devolver mais do que ele furtou. E se fosse do equipamento, da matéria onde ele tirava o sustento, por exemplo, o sujeito trabalhava com boi, você roubou o boi dele, ele ficou sem ter como se sustentar. Então, na hora de restituir, você não vai restituir um boi, não é um boi por outro boi. Você vai restituir 4, 5 vezes aquele valor que você tomou. É diferente do sistema de restituição brasileiro. Porque não há restituição. O sistema penitenciário brasileiro não faz com que as coisas sejam restituídas no seu valor. Eu compro um celular, divido em 10 parcelas. Aí estou na frente da minha casa. Passa o sujeito, aquele sujeito de moto. Toma meu celular. Se ele for pego, quase nunca é, mas se ele for pego e já tiver vendido o celular, eu fico no prejuízo do celular, ele vai preso por alguns meses, e sabe o que acontece? Agora eu vou ter que trabalhar para pagar o imposto para sustentá-lo na cadeia. É óbvio que isso não é justo. Então, no sistema punitivo bíblico, você roubou, você restitui. E é daí de onde começa a escravidão bíblica. O sujeito não tinha com que pagar, então ele passava a ser escravo daquele a quem ele deve, e ele passaria o tempo de escravidão até pagar a sua dívida. Assim surgiu a escravidão dentro de Israel, cheia de regras, inclusive, para que o escravo não fosse explorado além da dívida que ele tinha. Então, isto é justo. Se o nosso sistema penitenciário fosse um sistema justo, se as nossas leis fossem justas,
elas fariam com que o ladrão pagasse pelo que roubou. Porque ele perceberia que não vale a pena roubar. Porque se eu vou roubar e tenho uma possibilidade muito clara de ter que pagar 4, 5 vezes mais do que eu furtei, não vale a pena. Mas no Brasil, infelizmente, vale a pena roubar. Porque não dá em nada. E se der, você vai preso, vai ser sustentado pela pessoa que você roubou. Então ele restitui, verso 3, e o texto continua. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Ela disse: eu tinha guardado esse dinheiro para que este dinheiro servisse ao Senhor. Mas agora que o dinheiro foi tomado e restituído, eu vou dedicar ao Senhor. Como? Meu filho vai fazer uma imagem de fundição e uma imagem de escultura. Mas espera aí, esta é a forma como eu devo dedicar meu dinheiro ao Senhor? Muito provavelmente esta senhora estava trazendo os velhos costumes do Egito para dentro de Israel. E achando que poderia agradar a Deus fazendo imagem de escultura. E Deus não se agrada de imagem de escultura. Nós podemos ter os nossos recursos e usá-los de uma maneira justa. E com os nossos recursos, fruto de trabalho de uma vida inteira, nós podemos servir a Deus. Nós podemos servir a Deus. Ficar rico, honestamente, é uma bênção. Fruto do trabalho duro, do suor do teu rosto. Você lutou e você juntou um dinheiro. O que eu vou fazer com o dinheiro que eu ganhei de maneira justa também precisa ser justo. Então eu vou pegar aquele montante agora e ele vai servir ao Senhor. Como? Uma parte ele vai garantir aqui o sustento da minha família até da próxima geração. Isso é bom, é bíblico, deixar herança para os nossos filhos. Fazer com que o início da caminhada deles seja menos duro do que o meu foi. Somente um sentimento miserável, progressista, acha que deixar herança para os filhos é destruí-los. Não, você está ajudando os teus filhos. Nós devemos entender que a vida humana, ela é uma vida pactual. E que nós estamos pactuados às próximas gerações. Então, tudo que eu puder deixar para facilitar a próxima geração é minha obrigação. Plantar uma igreja bíblica para a próxima geração. Plantar projetos que formam pastores como um seminário para a próxima geração. Implantar uma escola para que a próxima geração seja beneficiada. Implantar dentro da minha casa uma cultura bíblica para que a próxima geração forme um outro lar ainda mais santo do que o meu. Nós estamos pactuados, ligados uns aos outros e os nossos recursos facilitam, são meios para que estes projetos possam vir a ser realizados. Porque sem dinheiro você não vai fazer nada disso. É um meio, nunca o fim. Mas eu posso também pegar o mesmo dinheiro, fruto do mesmo trabalho suado, e depois de que ele está lá no banco, e eu vejo lá na conta o número lá, 0 que não se acaba mais. Aí eu digo, agora é minha hora. Agora eu vou gozar a vida. Vou botar os pés para cima e vou fazer tudo o que dá vontade do meu coração. Aí você pega o teu dinheiro, fruto de trabalho, e faz o teu dinheiro servir a um ídolo. O povo de Israel, quando saiu do Egito, foi abençoado por Deus
Porque os egípcios deram todo o ouro e prata que tinham, entregaram a Israel. E eles saíram ricos de lá. E aquela riqueza deveria ser utilizada lá na frente para o sustento das suas casas e para a construção do templo, como fez Davi. Mas quando eles chegaram em Êxodo capítulo 32, o dinheiro que eles receberam da mão de Deus, eles pegaram aqueles recursos, derreteram o ouro e fizeram um bezerro. Com o mesmo dinheiro, com o mesmo recurso, você pode glorificar a Deus, ou você pode fazer um ídolo e adorá-lo. A escolha é tua. A forma de ganhar dinheiro precisa ser justa, é verdade. Mas a forma de gastar o dinheiro tem que ser santa também. Porque senão você vai se meter em grande idolatria. Eles pegaram o dinheiro, louvaram a Deus e fizeram um ídolo. O verso 4 diz: porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. Veja o detalhe. O texto havia dito, no verso 3, que o valor total era 100 moedas de prata. 1.100 moedas de prata, aliás. Mas veja o recurso que ela disse: tudo que eu tenho eu vou consagrar ao Senhor. Mas na hora dela dar ao ourives, veja no verso 4, ela só dá 200 moedas. Das 1.100, ela só deu 200. Eu vou dedicar tudo ao Senhor. Mas eu engano. Eu vou dar aquilo que é devido ao Senhor, mas eu não dou todo. Ontem nós estávamos estudando aqui na reunião da família a respeito da obediência dos filhos. Vimos que a obediência dos filhos não pode ser uma obediência esquecida. Ou seja, o que eu disse para o meu filho fazer hoje, ele não fez ainda, e na quarta-feira eu me lembro que ele não fez ainda, eu não posso dizer, não, deixa para lá, não fez, não fez. Não. A obediência não pode ser esquecida. Se tem uma ordem, ela precisa ser lembrada. A obediência, ela não pode ser mal-humorada. Eu digo para o meu filho fazer algo e ele faz, mas faz com cara feia. Não, ele tem que fazer e fazer de bom gosto. Porque a obediência mal-humorada é desobediência. A obediência, né, uma ordem dada, não pode ser fragmentada. Eu vou fazer isto e não aquilo. Não. Tudo que foi dito precisa ser feito, porque a obediência parcial é desobediência. Aqui o texto diz, ela disse que dedicaria tudo. Ela só dedicou 20%, menos de 20%. Igual Ananias e Safira lá em Atos. O que foi que você propôs no seu coração, segundo a lei de Deus, de entregar na casa do Senhor? Eu não dei os 10%, eu dei 8,9%. A obediência que não é total é desobediência. Eu disse que da minha vida ao Senhor, mas tem uma área, essa daqui é minha. A obediência fracionada é desobediência. É óbvio que aqui ele está desobedecendo na forma e na quantidade. Mas muitas pessoas obedecem na forma, mas não na quantidade. Fazem o que Deus manda na forma externa, mas não fazem tudo. O Senhor requer de nós obediência completa e sincera. Ela retém parte do valor. O texto continua. E este homem, verso 5, Mica, e teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem
aos seus olhos. Então ele pegou as duas imagens, fez uma casa de deuses para si, e o texto para nos trazer algo que acontecia na época. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Vocês vão perceber que este versículo ele vai se repetir várias vezes até o final do livro de Juízes. Não havia juiz em Israel. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos. Isso aqui vai terminar numa mulher esquartejada e lançada fora. Esse é o final do livro de Juízes. Eu estou adiantando para vocês aqui o spoiler. Vai terminar assim. Por não ter juízes, eles terminam assim. O comentarista diz que, inclusive, esta parte do capítulo 17 até o capítulo 21, na verdade, cronologicamente, ela aconteceu no começo de Juízes. Entre o capítulo 1 e 2. Lá eles não tinham juízes. Mas para uma finalidade maior, dentro do escopo da Escritura, nesta parte da revelação, o editor, segundo o Espírito Santo, trouxe essa verdade para cá. Porque lá em Juízes 20, verso 28, é citada uma situação que aconteceu lá atrás. Ainda na época de Finéias, juiz. Então não poderia ser aqui, cronologicamente, mas lá atrás. Mas qual era a finalidade do texto começar a falar que não havia juiz logo agora? Se você passar algumas páginas na sua Bíblia, você vai ver que o texto que vem em seguida, o livro é Ruth. Acaba Juiz, o livro de Juízes, e não tem rei. E o livro de Ruth é escrito no período dos juízes. Quando Deus levanta essa mulher, e essa mulher tem um casamento, e deste casamento virá a solução para este caso. Final do livro de Ruth, veja a última palavra do livro de Ruth. Verso 22 do capítulo 4. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Apontando para a solução do caso desde Juízes. Cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos, porque não havia rei. Até que Deus vai apontar, virá um rei. De uma mulher de quem nada se esperava, que se casa com o seu Redentor. Virá o rei, de onde Israel tomará novamente rédeas para a sua vida. O anúncio de Davi. Não há nada pior para os crentes do que viver sem um rei. Matthew Henry diz: há grande bênção no exercício dos ofícios de magistrado e o do ministério. Termos governo, ainda que ruim, é uma bênção de Deus. Vocês acham que o governo é ruim? Tem uma coisa pior do que o governo ruim: o governo nenhum. A anarquia é algo pior do que um governo ruim. Magistrado é uma bênção de Deus, assim como o ministério da palavra. Temos ministros da palavra que não são tão fiéis, que não são tão confessionais, é ruim. Mas pior do que isso é não ter ministro nenhum, não ter pregador. É muito pior. Então, se temos, nós devemos orar por eles. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, ele diz: orem pelos governantes, pelos reis, pelos príncipes, pelos pastores, para que Deus os abençoe. E aí, por não ter rei, cada um fazia o que queria, inclusive na casa de Mica. Verso 7. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém para peregrinar onde quer que achasse conveniente, chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, segundo o seu caminho. Então, a destruição de Israel era tão grande que um levita, um ministro de Deus, ele já não tinha mais lugar para ficar. Ele peregrinava.
A Bíblia diz que nós somos peregrinos, é verdade, mas não nesse sentido. Deus já havia dado uma terra para Israel morar. E nessa terra havia serviço para os ministros nas congregações. E o que é de se estranhar aqui? Porque um ministro não tem uma congregação para pregar. Porque ele não tem um rebanho para cuidar, se existem pessoas que precisam. Então, pela degradação do povo, por não haver rei e cada um fazer o que queria, os ministros, eles foram desprezados. E eles próprios também, na sua própria degradação, já não tinham mais um lugar certo. Eles iam para onde era conveniente. Preste atenção no que ele diz. Quando ele é perguntado por Mica, porque ele está naquela situação de peregrino, ele não diz assim, é porque eu não tenho onde morar. Não é porque eu não tinha comida. É porque eu estou procurando um lugar que seja melhor para mim. É porque eu estou procurando a minha própria melhora. É porque eu estou pensando em mim agora. Quanta, não diria coincidência, né? Mas quanta semelhança com os nossos dias. Pela degradação que muitas vezes a igreja tem se submetido. Pela situação difícil que nós estamos. Nós temos a situação onde pastores, eles buscam igrejas simplesmente porque lhes é mais conveniente. Os ministérios longos numa igreja só estão cada vez mais escassos. Tente puxar na sua mente aí um pastor que passou pelo menos 10 anos numa igreja. Muito difícil. 2 anos aqui, 3 anos ali, 5 anos acolá. E ele vai tentando ali, peregrinando de um ponto para o outro, de um lugar para o outro, para ver onde é mais conveniente. Por quê? Que degradação é essa, irmãos? Porque os ministros da palavra não estão mais passando muitos anos na mesma congregação. Tem algo de muito errado nisso. E às vezes a gente inventa desculpa esfarrapada com linguagem piedosa. Deus está me chamando para ir para outro lugar. Será? Olha, eu acho que encerrou aqui o meu chamado e Deus está me levando para outro lugar. Será que é verdade mesmo? Encerrou por quê? Encerrou de fato ou é você que quer um lugar mais conveniente? Ou é você que quer ganhar mais? Que quer ser mais bem tratado? Que quer mais atenção? Que é carente? Há um movimento muito errado no nosso meio, irmãos. E nós não podemos banalizá-lo. Essa ideia de pastor que não fica numa igreja só, isto está errado. Os pastores, eles devem passar muitos anos nas igrejas. Não há motivo para ser diferente. É evidente que não quer dizer que todos tenham que ficar na mesma igreja, o ministério todo. Mas pastor peregrino, tem uma coisa muito errada nisso. Veja como é que Mica agora, do lado dele, reconhece essa situação. Ele diz, verso 10. Então lhe disse Mica, fica comigo e ser-me por pai sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e sustento. E o levita entrou. Pronto, fechou. Matthew Henry diz assim, preste atenção. Ser-me por pai e sacerdote, embora jovem e acolhido na porta, se ele o considerava um sacerdote e o respeitaria como um pai, está distante de colocá-lo entre os seus servos. Ele não pede suas credenciais, não pergunta como ele se portou no seu último local de trabalho, não considera se, embora fosse um levita, talvez tivesse um nome tão ruim, a ponto de se tornar uma praga
e escândalo para sua família, mas acha que, embora pudesse ser um libertino, poderia servir como sacerdote para uma imagem de escultura, como sacerdote de Jeroboão, ou seja, dos mais baixos do povo. Não é de admirar se aqueles que acham que qualquer coisa serve como Deus, também achem que qualquer um serve como sacerdote. Quem acha que qualquer um serve como Deus, vai achar que qualquer um serve como pastor. Porque o sarrafo é muito baixo. O padrão está lá embaixo. Então, se de um lado tem um levita que está procurando um lugar mais conveniente, do outro existem igrejas que estão procurando qualquer pastor. Ele dá uma oferta, olha, aqui eu vou lhe pagar o seguinte, eu vou lhe dar o que comer e o que vestir. Interessante que isso era muito menos do que ganhava um levita normalmente. E ele não estranha, veja, como é que Mica não estranhou que pela oferta de um salário tão baixo, o levita tivesse aceitado? Não analisou suas credenciais, se ele era levita ou não. Não quis saber o seu histórico de vida, como ele se deu no trabalho anterior, por que ele está peregrinando. É estranho. Um pastor peregrinando é estranho. E a igreja, só que a igreja está com um nível moral tão baixo que ela não estranha mais. Está assim mesmo. Está normal. Passou 6 meses num canto, 2 anos em outro, está normal. Não, eu quero que você me prove por que você está nessa situação. As transições de pastores, irmãos, são algo extremamente importantes. Avaliar o ministério do pastor, inclusive pelo tempo que ele passa num lugar, é extremamente importante. E não julgar dizendo, certamente ele foi maltratado na igreja anterior. Mas como assim? Quer dizer que há uma pressuposição de inocência para o ministro e não para a igreja? A gente está invertendo tudo. Deem valor, honra a ministros que estão há muitos anos na mesma igreja. Isso é extremamente importante. Nós temos alguns, viu? Alguns que estão há muitos anos na mesma igreja. Isto é muito importante. O que é que você acha de um funcionário que na carteira dele, nos últimos 2 anos, ele teve 3 empregos? Você acha isso normal? Você acha que a culpa é da empresa sempre? Não, certamente as 3 empresas fizeram algo muito ruim, porque esse homem é um santo. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está muito errada nessa situação. Mas eles não querem nem saber. Eu vou dar um salário, uma mixaria. A relação, veja, a relação da igreja com o pastor. A gente dá qualquer coisa aqui, ele está precisando mesmo. O outro, que só quer uma condição um pouco melhor para ficar, aceita. E aí, o que será desta igreja? A igreja que não se preocupa com as credenciais de um pastor, vai se preocupar com o salário dele? O pastor que resolveu viver peregrino, vai realmente se importar com a vida dos irmãos daquela igreja local, que ele sabe que daqui a pouco está em outro lugar? Não vai. É óbvio que não vai. Sabe por que um pastor se importa pela tua vida? Porque ele sabe que vai ter que conviver contigo muitos anos. É por isso que ele se importa. Ele vai dar conta da tua vida ao longo de muitos anos. Então ele precisa saber como é que você vive, como é que vivem os teus filhos, com quem eles pensam em casar. Por quê? Porque você vai ter que acompanhar o casamento, o batismo dos filhos, os problemas do casamento. Então está evidentemente preocupado com esta situação, é natural para alguém que está há muitos anos na mesma igreja. E é antinatural para alguém que sabe que daqui a 6 meses está em outro lugar. É óbvio. Mas eles consentiram em ficar assim. E ainda chegaram a uma conclusão absurda. Veja, verso 11. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica.
Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Disse, pronto, então, se a gente firmou tudo aqui, agora é o seguinte: minha casa passa a ser uma igreja. Veja a loucura. Eu contratei um sacerdote particular para a minha família. Interessante que ele já havia consagrado o seu próprio filho para ser sacerdote, mas como o serviço de sacerdote era pesado, ele disse: é melhor pagar alguém para fazer isso pelo meu filho. Deixa meu filho quieto. Tudo, você percebe, tudo é na base do dinheiro. Tudo nessa história diz respeito a comprar e vender. Aí eles acham que podem comprar também o poder da igreja. Mica diz ao sacerdote: agora eu te consagro. Mas peraí, quem deu autoridade a Mica para consagrar alguém como sacerdote? Começa um grupo de estudo numa casa, aquele grupo de estudo vai crescendo, sem supervisão da igreja, ou contra até mesmo a supervisão da igreja. Ah, porque é minha casa. Mas se é na minha casa, não é da conta do pastor. Ora, isso é de uma ignorância tão grande que não se sabe qual é o poder da igreja. Quem acha que faz estudos na sua casa à parte da igreja, não sabe o que é o poder da igreja. Tudo que diz respeito à vida espiritual na terra está sob o poder dos presbíteros da igreja, inclusive dentro da tua casa. É por isso que o pastor chega na tua casa e ele tem poder para averiguar como é que está o culto doméstico. E se você não estiver fazendo culto doméstico, ele exorta o pai de família a voltar a fazer. Ora, mas o culto doméstico, por definição, não é o culto da minha casa? Como é que o pastor pode vir na minha casa e me exortar sobre algo da minha casa? Porque tua vida espiritual está dentro da jurisdição do pastor. É por isso que é assim. Então, quando alguém, de maneira rebelde, de maneira usurpadora, começa um grupo de estudos na sua casa, à parte dos presbíteros da igreja, já está em pecado. Mas pode ser pior. Porque dali surge uma liderança. E aquele grupo, muitas vezes, já aconteceu inúmeras vezes, ele começa a se autodenominar uma igreja. E pouco tempo depois, ele já começa a criticar a igreja natural, a igreja mãe, e se apartam dela. E olham para um dos seus e consagram aquela pessoa como pastor. Esse aqui é o nosso pastor. Henry diz assim: porque é muito comum para os homens pecadores quererem ter uma religião debaixo do controle do seu cinto. É comum demais. É a religião que está debaixo do controle do meu cinto. Não é assim? Quem come do meu feijão apanha do meu cinturão? É assim. Levita, quer ficar aqui? Eu vou lhe pagar tanto. Vestuário, cama, roupa, banho. Não vai faltar nada. Agora é o seguinte, a religião é do jeito que eu mando. Eu vou lhe consagrar e você vai ser pastor da minha família. Agora quem manda sou eu. Igrejas onde os pastores não têm autoridade para nada. Porque a autoridade da igreja está sob a jurisdição de uma família. Isso nunca pode acontecer. Mas acontece. E com certa frequência. Eu acompanhei um caso numa igreja em Recife, na época que eu era seminarista, que o pastor me contou que conseguiu tirar isso de lá, mas quando ele chegou, os bancos da igreja tinham plaquinhas das famílias. Família fulano de tal, família fulano de tal. E aí quem chegava depois ia lá para trás. Igrejas que tinham as famílias que fundaram como as famílias que dominavam todas as coisas. Como Mica, que disse: eu vou te consagrar pastor, eu vou pagar teu salário, agora você faz o que eu quiser.
Os pastores não podem, de maneira nenhuma, se submeter a esse tipo de situação, irmãos. Foi por isso que o apóstolo Paulo chegou lá em Corinto e disse, ó o dedinho aqui para vocês, não vão pagar meu salário, não. Não terão este privilégio de pagar o meu salário. Sabe por quê? Porque se eu receber de vocês, vocês vão poder falar de mim. Ele diz, é meu direito. Vocês têm a obrigação de sustentar o pastor. Mas eu vou fazer tendas, porque eu conheço vocês. Você imaginou um pastor ter que dizer isso para a sua igreja? Pois é, mas os pastores têm que ter esse espírito tão desprendido a respeito do dinheiro, a ponto de dizer, eu vou trabalhar para a igreja não me sustentar, porque eu sei que eles vão me humilhar. Mas, por outro lado, dizer, eu nunca vou trabalhar por conta de dinheiro. Eu nunca vou ficar numa igreja somente por conta de dinheiro. Isso é bom, irmãos. Sabe qual é o pensamento da nossa época agora? Se a igreja me pagar, eu não tenho condição de exercer o ministério. Não faz 2 anos que eu estava conversando, eu e o presbítero Luciano, em Recife, num seminário, conversando com um pastor, a quem eu reporto ser um homem de bem, um pastor fiel, mas atrapalhado. E ele dizia assim, rapaz, me ajuda aí, me indica para um campo, porque eu estou sem saber o que fazer. Toda igreja que eu vou, os presbíteros estão dando muito trabalho. Ele disse, rapaz, só tem um caminho. Para tudo e vai plantar uma igreja. Tu tem que plantar uma igreja. Aí ele disse, eu sei que tua história foi assim, mas como é que faz, hein? Como é que eu vou me sustentar? Se não tem uma igreja pronta para me sustentar, como é que eu vou me sustentar? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Eu sei lá como é que tu vai se sustentar. Tu é um homem barbado com 2 filhos. Tu quer saber como é que... Alguém tem que te sustentar. Arruma um emprego. Arruma um emprego e vai plantar uma igreja. Se tu está dizendo que não está dando certo assim, o caminho é plantar uma igreja. Mas o sujeito não sabe como se sustentar. Um homem de 30 e poucos anos que não sabe um meio de se sustentar. E alguém acha que isso é piedoso. Não é, irmãos. Como é que o ancião da igreja, o anjo da igreja, o sábio dentre os santos, como é que este homem vai te aconselhar a quê, pelo amor de Deus? O homem não sabe nem se sustentar. Aí tu tem um problema na tua família, tu vai procurar um coitado desse, ele está precisando de ajuda. Que espírito louco é esse do nosso tempo, irmão? Onde os pastores, os sábios dentre os santos, os notáveis da terra, não sabem como se sustentar para plantar uma igreja. É uma loucura. Mica consagrou o levita e disse, agora você é meu sacerdote, agora a igreja é minha, quem manda sou eu, e você vai receber seu salário. E o final, então Mica disse, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho, veja como ele diz, possuo, adquiri um levita por sacerdote. Agora que eu tenho uma igreja, que eu comprei uma igreja para mim, eu sei que Deus vai me abençoar. O que é que está por trás disso? Além da avareza. Se as coisas externas estão indo bem, é prova que a minha vida com Deus vai bem. Lê do engano. Lê do engano. Isso não quer dizer absolutamente nada. Inclusive, isso pode ser sinal da maldição de Deus. Pode ser que você esteja indo muito bem no trabalho, tua empresa esteja vendendo muito, você esteja com uma casa cheia de filhos, que você tenha muita saúde, muito vigor, e Deus não está aprovando. Porque veja só, o que importa na nossa vida não são os resultados que eu espero, mas o caminho que eu sigo. Eu não posso estar apaixonado pelos resultados, mas pelo caminho.
O que importa é fazer o certo, não é se vai dar certo. Não importa. Todo domingo a gente vem para cá. Todo domingo vocês têm pregação no Antigo Testamento, fiel. Pregação no Novo Testamento, fiel. Administração dos sacramentos. Correta administração da disciplina. As famílias tentando viver uma vida santa em meio aos nossos muitos pecados. Vocês acham que isso garante que a igreja vai estar lotada? Que vai haver um crescimento? Não garante. Não garante e não há. Mas você acha que um pastor deve ser avaliado pelo número de membros da igreja somente por isso? Ele tem que ser avaliado pelo que ele faz, não pelos resultados. Os resultados serão consequência da providência de Deus. Eu não sei qual será. Eu não sei quais serão os resultados que Deus vai nos dar. Eu só sei de uma coisa. Domingo de noite, hoje, eu estarei aqui para tentar ser o mais fiel possível novamente na pregação. E no próximo domingo. E no próximo domingo. E Deus dará o resultado que Ele quiser. Eu não sei se tua casa vai ser próspera ou não, seguindo o que nós estamos ouvindo aqui. Muito provavelmente será. Muito provavelmente. Mas não importa. O que importa é o caminho, é o que eu estou fazendo. Não há uma certeza de que nossa família será sempre tranquila, será saudável, os nossos filhos serão os mais crentes da igreja. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Foque no caminho. Foca no caminho. Fazer todo dia o que tem que ser feito. E Deus se responsabiliza pelos resultados. Agora, finalizando, volta lá para o começo. Quem foca no dinheiro só tem muitas preocupações na vida. E muita gente que nem está pensando nisso prospera. Porque faz certo o que tem que ser feito. Não foquem a vida de vocês em nada dessa terra. Mas olhem para estas coisas como meios de adquirir as coisas espirituais. E Deus há de abençoá-los muito. Quando Cristo veio para a terra, ele não focava na cruz, mas ele sabia que a cruz era um meio. Ele focava no que viria depois da cruz. Então, para isso, ele cumpriu a lei todos os dias. Se entregou para ser morto na cruz do Calvário. Fez tudo o que o Pai mandou. E qual foi o final? A glória eterna. Se isso foi verdade na vida de Cristo, é verdade também na nossa. Estejam muito mais apaixonados pelo caminho da santidade do que pelos resultados que isso possa dar. E que Deus nos abençoe. Amém.